Olá, pessoas, tudo bem? Agora? Sério? E é assim que a gente começa os vídeos por aqui. Estou aqui para mais um vídeo, estou com o meu acompanhante aqui hoje, né? Pingo vai me acompanhar hoje no vídeo, até ele resolver que não vai querer ficar no meu colo, já que ele tá chovendo, e ele particularmente não gosta de chuva. Às vezes, quando ele não resolve sair pra correr. As gatas também estão querendo participar. E hoje, para mais um filme especial de Halloween, né? Essa terça-feira chuvosa aí, não sei se para vocês estão chovendo, para aqui tá chovendo, tá? Nós vamos falar de Corra, né? Um filme que quando lançou, muita gente quis ir assistir. Eu assisti, eu tive que assistir esses dias de novo, tá? E é um filme que a primeira vez que tu assiste, tu não presta muita atenção em certos aspectos, né? Tu não pega. Porque ele tem um suspense muito. Que mexe muito com a cabeça da pessoa também. Mexe muito com o mental. A gente vê explícito algumas coisas que eles não falam. Eles não falam diretamente, né? Mas eles deixam meio explícito sobre o que é o assunto e ao mesmo tempo tu tem que prestar uma atençãozinha a mais pra ver como é que é. Tem que prestar uma atençãozinha a mais pra pegar. Corra, né? É isso, gente. Eles dão de casa. Máquina de lavar, cachorro, tudo certo. Ajudante de casa, né? Porque eu tenho que trabalhar depois. Enfim, CLT. Corra, né? O filme gira em torno do protagonista Chris, né? Que tá com a sua namorada Rose. Só que tem o início do filme que mostra, né? Que mostra um homem afro-americano andando na rua calmamente, falando no telefone, e logo ele é sequestrado logo. E é mostrado que várias pessoas, vários homens negros andam desaparecendo há alguns meses, né? E aí vai pro Chris e pra Rose, sua namorada, né? Estão juntos há um tempo. E a Rose acha que tá na hora do Chris conhecer os pais dela, né? O Dean e a Missy. Ele acha que tá na hora de conhecer. O Chris fica meio assim, né? Pergunta pra ela se os pais dela sabem que ele tá namorando um negro, né? E que infelizmente ainda existe uma coisa chamada racismo. Infelizmente ainda existe, né? Filho? E ela fala, não, que tá tudo bem. E ela deixa explícito várias vezes, ela ressalta várias vezes que os pais delas voltaram no Barack Obama, dos dois mandatos dele, né? Nos dois mandatos, né? Acharam bem claro isso. Eles falam isso várias vezes até durante o filme. Tu começa que chega a ser até meio desconfortável, sabe? Vocês vão entender. Vocês vão entender. E ele concorda, ele vai meio relutante, ele liga pro amigo dele, o Road. O Road avisa que tá indo, já que o Road vai cuidar do cachorrinho, né? O cara fala que esse. O cara meio que fala assim, pá, cara, não vai, tá meio cilado isso aí, né? Mas ele vai, no meio do caminho, eles são parados por um policial que tem um jeito age com racismo pra cima do Chris. A Rose vai lá, defende ele, a gente vê, nossa, realmente, né, eles são um casal bom, né? Realmente gostam muito dele, né? E no meio do caminho eles acabam atropelando um cervo, sem querer ali, né? O cervo acaba passando na frente do carro, que lá nos Estados Unidos isso é muito comum, né? Ter cervos assim passando no meio da estrada, assim, em certos lugares. Isso é muito comum. E chega assim, não ser exatamente comum, mas até tem bastante acidente até com cervo na estrada. Enfim, eu tô perdendo o foco do filme. Eles vão, chegam lá, são recebidos pelos pais da Rose, que parece que estão muito animados, muito felizes em conhecer o Chris, né?
E aí, de novo, eles ressaltam que votaram no Barack Obama, não sei o quê. E eles têm 2 trabalhadores na casa, né? Que são 2 afro-americanos trabalhando na casa, a Georgina, né? E o jardineiro. E eles ali conversam, tranquilo. E eles comentam que vai ter uma festa em homenagem ao avô da Rose. E a Rose fica meio assim, porque não foi avisado, né, pra ela, que deveria ter avisado. Talvez ela não tivesse vindo aquele final de semana. E os pais falam, não, mas é sempre a mesma data. Tipo, a gente nunca mudou a data, é sempre a mesma data. E a Rose fala que esqueceu, que não lembrava que ia ser naquela data. Ela fica meio assim por causa da festa. Vai ter muitos convidados, né? Muitos convidados pra fazer homenagem ao avô dele, ao avô dela. Georgina meio que age estranho no momento que é dito isso. E a Miss meio que manda ela descansar no quarto, que ela parece estar bem cansada, e fala pra ela ir descansar. Por estar meio assim ainda mais tem que conhecer um monte de gente, né? Ainda mais que a gente que ele não conhece. E ele, durante a noite, ele e a Rose vão deitar, mas ele meio que ele não consegue dormir direito. Ele vai pra rua pra fumar, que ele tem um hábito de fumar, né? A Rose já mandou ele parar com esse hábito, mas ele tem esse hábito de fumar que ele pegou do trauma de perder a mãe dele, né? E a mãe dele morreu atropelada quando ele era pequeno, né? E é um trauma que ele carrega. E quando ele tá fumando na rua, o jardineiro passa correndo por ele, quase atropelando ele. A Missy ele acaba encontrando a Missy ali na sala, né? Que a conversa com ele acaba hipnotizando ele, né? Fazendo ele reviver o trauma dele de quando ele perdeu a mãe dele, porque ele viu a mãe dele ser atropelada e não ajudou, né? Não prestou primeiro socorro, não chamou ninguém. Ele só travou e não conseguiu ajudar. Ela faz ele reviver esse trauma pra ele começa a se sentir culpado por isso, né? E ele acorda, tá no quarto dele de novo. Ele fica se perguntando se foi um sonho que ele teve, ou se ou realmente aconteceu, se foi um sonho. Ele fica meio confuso. O que foi? Ai, que coisa. Olha que coisa linda, coisa gostosa. E daí o jardineiro vem falar com ele, pede desculpa, né, por isso, mas ele treina quase todas as noites, né? Correndo, ele treina. E pergunta se a hipnose foi tranquila. E ele, me hipnotizaram sem a permissão, né? Só que ele não vai falar nada agora, porque a festa tá acontecendo, então chegam os convidados dos pais da Rose, e são todas pessoas brancas, caucasianas, né? Todos ricos, todo mundo branco, tudo branco. Apenas um homem afro-americano ali que o Chris meio que vai conversar, né? Que é o meio que vai conversar e o cara fala de um jeito meio esquisito, sabe? Meio antigo. Parece que tá falando com um idoso, sabe? O cara fala meio assim e muitas pessoas começam a se aproximar do Chris fazer fazer o quê? Na vida. E muitas pessoas com barulho da máquina, tá? E muitas pessoas começam a se aproximar do Chris fazer perguntas muito invasivas, sabe? Começa a perguntar algumas coisas que, querendo ou não, acabam se tornando racistas, sabe? Umas perguntas. Vocês já ouviram a parte de racismo velado? É, né? Elas fazem umas perguntas e uma que toca nele, se sente meio desconfortável, começa a se afastar, né? Ele até tenta fumar um cigarro afastado, mas não consegue por causa da hipnose da Missy, né? Ele sente nojo do cigarro, agora não consegue nem olhar direito pro cigarro. Agora, não consegue fumar mais. E as pessoas depois, no final da festa, começam a se aproximar dele, fazer mais perguntas, se perguntando se ele sofre muito preconceito, alguma coisa assim, como é que é, né, a questão de ele ser negro e tudo mais. E ele passa daí, então, como ele tá desconfortável, ele passa e pergunta pro Jordan que tá ali, né, que seria um outro meio. Ele fala, ele afirma que nunca sofreu com nenhum racismo, só que
expressão no rosto dele não condiz muito com o que ele falou. Então o Chris resolve que vai tirar uma foto desse sujeito. Ele pega, aponta a câmera, mas esquece de tirar o flash. Esse flash pega nos olhos de Jordan e ele meio que tem um surto e vai pra cima do Chris, gritando pra ele fugir, pra ele correr o mais longe possível, pra ele fugir dali, né? E o pessoal pega e contém ele, leva ele pra dentro e diz que ele teve um ataque de epilepsia. O Chris fica assim, porque ele já viu o ataque de epilepsia, não é assim que acontece, né? Ele fica muito desconfiado e muito desconfortável com a situação. A Missy hipnotiza o George de novo e ele volta ao normal. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho um gato laranja, gente. Pra vocês verem a folia que é. É filhotinho. E a Missy hipnotiza o Jordan de novo, né? Pra ele volta ao normal. Mas o Chris tá desconfortável, sem falar que tem coisas acontecendo, né? Com a questão que a Georgina entra no quarto quando ele bota o celular pra carregar e tira do carregador. Então o celular dele nunca tá com bateria. E em um dos momentos que tá com bateria, ele consegue ligar com o Rose contando o que tá acontecendo. O Rose fala pra ele sair dali, que é furada. Mas o Chris tá meio assim em deixar a Rose pra trás, porque a Rose aparentemente tá normal. Apesar de ela ignorar algumas coisas, porque ela nunca viu os pais. Ela afirma que nunca viu os pais dela agirem desse jeito, né? Ela até acha estranho. E ela pergunta pro Chris se ele realmente quer ir embora. Ele fala que sim. Então tá. Apesar das coisas estranhas estarem acontecendo, eles vão se ajeitar, vão ir embora. E antes disso acontecer, o Jeremy, que é o irmão da Rose, aparece ali, né? Aparece ali, que tá estudando medicina pra ser igual ao pai dele, que é neurocirurgião, né? Só que ele é mais agressivo, por assim dizer. Ele é mais. Ele fala umas coisas meio racistas pro Chris, né? Até puxa ele pra lutar. A Rose não gosta, o pessoal meio que o irmão demonstra não gostar muito, o Chris se sente desconfortável. E a Rose falou que nunca esperou uma atitude dessa dele, sabe? Dos pais dela, da família dela. Então, não, ela concorda, vamos embora, não sei o que, tudo mais. Só que enquanto eles estão começando a querer ir embora, o pessoal meio que vai se tornando mais agressivo, né? A Rose parece desesperada pra sair dali com o Chris no momento. Só que no final é mostrado que tudo foi uma armadilha pra pegar o Chris, né? Foi tudo uma armadilha. Porque o Chris, ele acha fotos da Rose com várias pessoas afro-americanas, né? Várias pessoas. Todas as pessoas que desapareceram, sem falar que ele mandou a foto, né, do Jordan pro Rod, que pesquisou, mostrou que era um amigo deles, uma pessoa que ele conheceram muito tempo, muitos meses atrás, que desapareceu também. E quando ele acha esse álbum, ele vê várias fotos da Rose, ele percebe que tudo aquilo ali é uma armadilha, né? A Rose ia, como ela traía as vítimas para casa e o pessoal fazia a missa hipnotizava e o pai dela, o Dean, fazia a cirurgia para fazer seja lá o que eles faziam ali, né? Então ele não consegue fugir, ele é hipnotizado, eles apagam por causa da hipnose, né? Por causa da Missy. Ele é colocado num escritório para assistir um vídeo do avô da Rose, né? Que era o matriarca da família, falando de uma experiência que eles estavam fazendo, eles e o culto deles, para assim dizer, a sociedade secreta deles, né? De pegar pessoas negras, né? Que teriam uma constituição física, por assim dizer, mais forte que as pessoas caucasianas, fazer uma cirurgia, pegar o cérebro de uma pessoa branca e colocar no corpo de uma pessoa negra. A mente deles, um pedaço da mente deles ainda continuaria ali, mas contido, por assim dizer.
bem no fundo da cabeça. Eles teriam vendo tudo que tá acontecendo, mas não teriam controle do próprio corpo, não teriam controle das próprias ações. Que deve ser uma sensação horrível, horrível mesmo. E daí aparece um homem que era um artista que o Chris acabou conversando na festa, né? Que infelizmente perdeu a visão dele, conforme o tempo foi passando, ele perdeu a visão dele. Porque essa festa que eles faziam toda vez não era uma reunião só para homenagear o avô da Rose. Era um bingo disfarçado de leilão, onde eles estavam leiloando o Chris e leiloaram as outras pessoas, né? Todas que as vítimas, né? Para terem os corpos delas trocados, as mentes trocadas. E o Chris foi leiloado para esse senhor. Eles iam fazer a cirurgia. Logo, o Chris entra tanto em pânico que ele começa a tirar começa a abrir os braços da poltrona e tirar a espuma dali, né? E tirar a espuma da poltrona e consegue colocar no ouvido. E quando o Jeremy vai buscar ele, ele consegue atacar o Jeremy, desmaiar ele. E para conseguir fugir dali, ele acaba tendo que matar a Missy e o Jim pra fugir dali. E o Jeremy, que acaba acordando de novo. Ele acaba tendo que matar esse pessoal enquanto a Rose tá no quarto, com som de ouvido, procurando a sua próxima vítima já. Ele consegue fugir com o carro, ele vai fugir com o carro. A Georgina acaba se jogando na frente do carro. A Rose, então, finalmente percebe a comoção e vai atrás dele com uma espingarda. Por causa do trauma com a mãe dele, ele não consegue deixar a Georgina pra trás, né? Ele bota ela no banco do carro. Só que ela acorda, ataca ele, dizendo que ele arruinou a vida dela. Né? E daí a gente acaba descobrindo que a Georgina e os jardineiros estão com as almas do vô e da avó dela, né? Da Rose, né? Que é meio bizarro isso. O jardineiro luta com o Chris ali. Luta com o Chris. Só que o Chris consegue apontar um flash pros olhos dele, fazendo a pessoa acordar, né? Mas ele pede a espingarda pra Rose, que achando ainda que é o avô dela, entrega. Ele dá um tiro na Rose e atira em si mesmo, se matando. Ali, porque querendo ou não, mesmo que ele tivesse voltado, o corpo, o cérebro que tá nele não é mais dele. O corpo, bem dizer, não é mais dele. Ele vai ficar nessa situação para sempre, não tem como reverter. Ele acordou, o que o Chris fez foi acordar uma pequena parte na mente daquele homem que ainda estava ali. Mas ele não tem mais controle, porque o cérebro não é mais dele. A Rose ali agonizando de dor no chão. O Chris tá pra matar ela, mas aparece um carro de polícia, né? O Chris vendo que provavelmente vai se ferrar, larga a arma e a Rose achando que vai se salvar, né? Só que quem aparece ali é o Rose, o amigo do Chris que foi de atrás dele, tentou de tudo pra ir atrás dele, foi até em detetives policiais que não acreditaram nele, então ele resolveu ir ali sozinho, né? E ele chega bem nessa hora e tira o Chris dali e eles deixam a Rose pra morrer daquele ali. O filme termina com o Rose simplesmente dizendo pro Chris que eu avisei pra você não ir naquela casa. O que eu concordo com o Rose. E assim, esse filme, ele tem uma pegada muito pesada. Ele é um filme que retrata o racismo de uma forma, como é que eu posso dizer, sutil e não sutil ao mesmo tempo, né? Tipo, tem aquela questão do racismo velado, né? E as pessoas querendo provar que não são racistas, às vezes, de uma certa forma, acabam se tornando racistas, sabe? Tipo, entendo que o Bruno tá toda vez, eu votei no Barack Obama todas as vezes, né? Não sei o que, mas eu nunca fiz isso, eu tenho até amigos negros, sabe? Você ficar querendo afirmar isso toda hora, acaba ficando desconfortável, entende? Parece que você sempre tem que provar que você não é alguma coisa. Isso é desconfortável e acaba sendo meio racista, né? E infelizmente existe muito racismo ainda hoje em dia, sabe? As pessoas, eu já vi gente idiota, falando que não existe, mas existe. Existe e é muito,
Muito, e isso é preocupante ainda, porque a gente tá em 2025, gente. E essa filme tem essa pegada, assim, que te prende na cadeira, te dá uma agonia, e tu não espera que a Rose, que ela se demonstra uma namorada tão dedicada, sabe? Tão preocupada, tão compreensiva, acabe sendo do mesmo jeito. Acabe se tornando sendo a vilã junto, sabe? É um filme, assim, que eu recomendo muito a vocês assistir. Pega pra assistir, assim, tranquilamente. Pega domingo de tarde, assim, quando tu tá relaxando, pega pra assistir. Ou sábado de noite, assim. Porque é um filme que te faz pensar em certas questões, assim. E é pesado, gente. Pegar a questão, uma questão sutil, um toque sutil que eles pegam, trazem da escravidão ainda, sabe? Que eles literalmente estavam. Ali os corpos daquelas pessoas estavam sendo usadas como escravos, né? Estavam presos na própria mente deles, sem poder fazer nada, não ter controle de nada das suas ações, nem nada, sabe? Remete a uma escravidão muito sutilmente, sabe? E o racismo tá ali. As pessoas, mas eles estão afirmando que não são, não sei o quê. Mas o racismo tá ali, sabe? O jeito que aquelas pessoas começam a perguntar, sendo invasivas pro Chris, é racismo, sabe? É um filme nota 10, sabe? Eu acho um ótimo filme para trazer nessa semana de terror. Um filme muito recomendado para assistir. Eu recomendo para assistir. Todo mundo recomenda para assistir, tá? Assista, corra. E é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Espero que tenha gostado do vídeo. Espero que tenha gostado do meu participante especial aqui. Apesar de ele não falar nada. E é isso, gente. Se inscreve no canal. Deixa like. Deixa seu comentário aí também, né? Que eu tô pedindo, esquecendo de pedir nos outros vídeos. E vai nos outros canais dar uma olhada. E é isso. Falou pra vocês.